Onde surgiu o pecado? E aonde é que o problema do pecado deve ser resolvido? O ministério de Jesus prefigurava todos os rituais que aconteciam no santuário terrestre e que agora são ministrados no santuário celeste. O tema do santuário está em toda a Bíblia e está ligado diretamente à obra da salvação ministrada por Cristo em nossas vidas. Nesse vídeo, falaremos sobre a obra de Jesus no santuário celestial. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Para entendermos sobre o santuário, devemos voltar lá no início da criação, para entendermos como que Deus se relacionava com o ser humano. Lá no Jardim do Éden, Deus mantinha um relacionamento pessoal e presente com Adão. Quando Adão pecou, ele deveria morrer. Porém, Deus não o mata, mas mata um animalzinho em substituição à morte de Adão. Nesse momento, Deus estabelece o meio temporário pelo qual o homem vai alcançar a graça perdoadora de Deus. O santuário terrestre foi projetado pelo próprio Deus, e as características do santuário terrestre deveriam seguir os padrões de um santuário celeste, ou seja, o santuário terrestre é o símbolo do santuário celeste. Vemos claramente que na Bíblia são mencionados dois santuários, um construído aqui na terra e outro construído lá no céu. Deus habita no santuário celeste. Jesus nunca entrou no santuário terrestre enquanto esteve aqui na terra, mas hoje Jesus habita lá no santuário celeste. Assim como Deus habita no santuário celeste, ele tinha intenção de habitar no santuário terrestre também. Isso para poder estar mais perto do seu povo. Os israelitas eram nômades lá no deserto do Sinai e moravam em tendas. Então Deus pediu que fosse construída uma tenda para ele também, o qual ele chamou de tabernáculo. Era no santuário ou tabernáculo que as pessoas ofereciam ofertas a Deus para alcançarem o perdão dos seus pecados. O pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e confessava os seus pecados. Então o pecador, para ter os pecados redimidos, matava o cordeiro no altar de sacrifícios que ficava no lado de fora do santuário. Depois de morto, o sangue do animal, agora contaminado pelo pecado, era colhido e levado pelos sacerdotes para dentro do santuário. Então o sangue do animal era aspergido antes do véu em redor do altar de incenso no lugar santo, que era o primeiro compartimento do santuário. Desta maneira simbólica, o pecado cometido era perdoado, porém agora tinha sido transferido, primeiro para o cordeiro e depois para dentro do santuário. Esse ritual era realizado 2 vezes por dia, todos os dias pelos pecadores. Esse ritual é o ritual diário. Jesus foi o único ser humano que cumpriu com o ritual do santuário terrestre de forma perfeita e para toda a humanidade. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o véu se rasgou de dentro do santuário de cima para baixo. Significa que não mais precisamos seguir as leis cerimoniais do santuário terrestre e, portanto, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais. Essa é a lei que foi cumprida. O santuário é uma forma didática divina de Deus nos mostrar o plano da salvação. Quando olhamos para o santuário, aprendemos como que Deus faria para salvar o mundo por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. O santuário pode ser chamado de a cruz antes da cruz. Deus nos revela no santuário o que aconteceria com Jesus Cristo lá na cruz. Ou seja, no santuário é manifestado a graça salvadora de Deus. Através do santuário, as pessoas tinham salvação através da graça no Cristo que ainda viria. Jesus hoje está ministrando como nosso sumo sacerdote lá no santuário celestial. Então o santuário que está ativo hoje é o santuário lá do céu. O santuário era dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e santíssimo. Essas partes do santuário indicam as 3 fases da salvação pelo ministério de Jesus Cristo. Como já falei, a função de Jesus hoje no santuário celeste é de sumo sacerdote. Os sacerdotes terrenos ofereciam sacrifícios diários por si mesmo e pelo povo. Já Jesus somente oferece sacrifícios por nós, pois ele é um sacerdote perfeito e trabalha em nosso favor diante do Pai.
No santuário celeste, somente Jesus é o sacerdote. E além disso, ele também é o Cordeiro de Deus. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deu entrada no lugar santo do santuário celestial, onde ele aparece na presença de Deus por nós. Ou seja, quando nós confessamos nossos pecados e aceitamos a morte e ressurreição de Jesus como sendo a nossa própria morte, Jesus está no céu, reclamando nosso perdão do pecado através do seu sangue. Ora, se Cristo está ministrando o seu sangue no lugar santo do santuário celestial, então fica claro que o pátio é representado pelo sacrifício oferecido aqui na terra. Logo, a terra representa o pátio, local onde eram feitos os sacrifícios. E o lugar santo é onde Jesus está realizando o seu trabalho de intercessão por nós. Esse trabalho também vai nos reconciliar com Deus, ou seja, somos reconciliados com Deus por meio da morte expiatória de Jesus Cristo. No Novo Testamento só existe um mediador entre Deus e os homens. Isso mesmo, somente Jesus pode exercer a função de nosso mediador e intercessor. Havia um dia no ano onde era feita purificação dentro do santuário. O santuário precisava ser purificado, pois o pecado do povo, por meio do sangue dos cordeirinhos, era transferido para dentro do santuário diariamente. Para sermos mais claros, os pecados estavam dentro do santuário e, por isso, o santuário precisava ser purificado anualmente. Esse dia é chamado de o Dia da Expiação. Jesus vai fazer essa purificação dos nossos pecados no santuário celestial apenas uma vez. Essa purificação acontecia em outro compartimento do santuário. Esse outro lugar é no lugar santíssimo, onde também era apresentado um sacrifício. Mas agora o sacrifício era para a purificação do lugar santo. Então haviam dois rituais, um ritual diário e um ritual anual. Então, o serviço de Jesus no pátio é representado por sua morte lá na cruz, que acontece aqui na terra. Já o serviço no lugar santo representa o trabalho de intercessão e reconciliação diante do Pai. O terceiro e serviço final de Cristo em nosso favor é chamado de o Dia da Expiação. No Dia da Expiação, onde o santuário seria purificado, era feita toda a limpeza e higienização do lugar santo. Mas, assim como no sacrifício diário, no Dia da Expiação também era apresentado um sacrifício. Porém, esse sacrifício era apresentado no lugar santíssimo, em cima da Arca da Aliança. Mas, diferentemente do sacrifício diário, no sacrifício anual eram oferecidos 2 bodes. Um bode era oferecido ao Senhor e outro era para ser o bode expiatório, chamado o bode para Azazel. Azazel é um outro nome dado a Satanás na Bíblia. Então, nesse dia em particular, 2 bodes eram oferecidos. Um é para o Senhor e outro representava Satanás, que é o causador e culpado de toda a maldade existente no nosso mundo. O bode escolhido para o Senhor era oferecido em sacrifício, e o sangue era aspergido um pouco sobre a tampa da Arca da Aliança, chamado de propiciatório e também conhecido como tampa da misericórdia. E outro pouco do sangue era aspergido no altar de incenso. Essa era a única vez no ano que o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Na verdade, somente o sumo sacerdote tinha autorização para acessar o lugar santíssimo. A aspersão do sangue do bode para o Senhor servia para purificar o lugar santo dos pecados que estavam lá há um ano. No lugar santo eram tratados os pecados diários. Já no lugar santíssimo eram tratados de forma definitiva os pecados já perdoados do ano inteiro. Já o bode para Azazel não é morto. Esse bode representa Satanás, mostrando que quem arca com a pena dos pecados da humanidade é Jesus Cristo. Esse bode vivo só entra em cena depois que o serviço no santuário já está completo, ou seja, depois que o serviço de salvação já está completo. Em outras palavras, essa cerimônia nos mostra que Satanás é o único responsável pelo pecado nesse mundo. Além do dia da expiação, esse dia também é chamado de o dia do julgamento. O bode para Azazel, que representa Satanás, passava pelo seguinte ritual. O sumo sacerdote transferia simbolicamente todos os pecados que estavam no lugar santo
para o bode Azazel. Depois que os pecados estivessem sobre ele, ele era então enviado para o deserto, onde nunca mais seria visto. Isso representa o que Jesus vai realizar no dia do julgamento final, onde Satanás vai ser julgado e responsabilizado por toda a maldade causada pelo pecado nesse mundo e também na vida das pessoas. E então descerá fogo do céu e porá um fim em Satanás, nos seus seguidores e no pecado de uma vez por todas. E nunca mais o pecado vai voltar a existir, pois nós seremos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Espero que você tenha gostado desse tema. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se tiver ficado alguma dúvida, se desejar acrescentar algo, pode ficar à vontade deixando no comentário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.